Oi, gente. Eu gostei dessa aula que o professor Fernando Haddad deu ao Kim Kataguiri, mas a parte mais interessante da aula é que acaba demonstrando que o Kim, ele defende, no fundo, o capitalismo transnacional, mas até mesmo sob a ótica do capitalismo nacional, ele está equivocado. Ele está defendendo uma coisa que prejudica as empresas brasileiras, que prejudica a capacidade competitiva do Brasil. Pode ser considerado até sob uma ótica industrial, o Kim está fazendo uma coisa antipatriótica contra os interesses do Brasil. E eu vou desenvolver mais sobre isso no fim desse vídeo, mas vamos ver essa aula que o Fernando Haddad deu e até uma humilhada, porque demonstrou que o Kim não sabia que ICMS é imposto estadual. Mas enfim, vamos lá. Foi aprovado um arcabouço fiscal baseado na arrecadação, né? E nós sabemos que nenhum país desenvolvido, né, baseou a sua política fiscal na arrecadação. Excelência não acredita que há, até pela própria herança patrimonialista do nosso país, muitos privilégios no orçamento público, tanto para o setor público como para o setor privado, que o governo deveria cortar antes de pensar em tributação? Vossa Excelência instituiu remessa conforme e taxou com ICMS as compras online no ano passado. Nesse ano, houve inclusive uma tentativa, que acredito... Não foi ele, não. Isso daí foi uma articulação envolvendo diversos governadores e o ICMS é um imposto estadual, Kim. Do que você está falando, Kim? Mas enfim. Que não sei se Vossa Excelência foi demovido ou se perdeu na queda de braço política do governo, de impor também o imposto de importação. Questionar Vossa Excelência em relação ao posicionamento do Ministério da Fazenda na tributação das compras online, na cobrança especialmente do imposto de importação. O que o deputado Kim colocou sobre o patrimonialismo brasileiro. O patrimonialismo é exatamente esse processo pelo qual grupos de interesse se apropriam, né, de uma parte do orçamento público por várias maneiras. Se acusava muito o BNDES de ser uma caixa preta e tal, abriram a caixa e viram que não tinha nada dentro. Mas quando você abre o orçamento público, aí você encontra exatamente o fenômeno descrito pelo deputado Kim. No orçamento público, as coisas não eram tão transparentes quanto se pensava. E foi esse o trabalho que o secretário da Receita Federal fez ao longo desse ano e meio. Identificou, deputado Abílio, onde estão os ralos pelos quais o dinheiro público some, sem que houvesse qualquer acompanhamento da repercussão daquela medida no bem-estar social. O senhor ouviu falar da Lei Complementar 160 e do jabuti que colocaram lá na Lei Complementar 160, que estava custando aos cofres públicos 60 bilhões de reais? Quem é que achou o jabuti? Foi a equipe do Barreirinhas. Os fundos fechados, deputado, que não pagavam zero de tributação, não era o jabuti, era uma jabuticaba, que só tinha no Brasil. A não taxação dos fundos fechados, dos fundos offshore. Toda a OCDE tributa fundos fechados e offshore. Bets que o senhor manifestou, esses jogos online, só está defendendo isenção de jogo. Quer dizer, não só o senhor está defendendo a permissão dos jogos, mas o senhor quer que seja uma atividade incentivada. Não me surpreenderia nem um pouco se ele defendesse que fosse uma atividade incentivada. Aliás, eu suspeito que essas empresas de bets em breve estarão colocando o dinheiro delas em políticos de direita, né, ou de extrema direita, para defender seus interesses no Congresso, porque elas estão se tornando muito poderosas. Então, um passo seguinte vai ser querer interferir na política. Alguns já podem até estar recebendo grana. Eu acho que teria que investigar isso daí. Claro que não posso afirmar antes do fato, né? Mas eu teria fortes suspeitas em relação a isso. Mas vamos seguir. Pela não tributação? Será que o senhor está no juízo perfeito? O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. O senhor devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro, primeiro. Fala, Deputado Kim, só pra... Não, veja. Deputado Kim, você não vai falar. Não, ele... Presidente, eu não vou te causar esse constrangimento. Eu não vou te causar esse constrangimento. Deveria deixar ele... Eu acho que ele estava prestes a falar mal do Tarcísio. Deveria deixar porque causar desunião na direita em ano eleitoral é útil. Mas especialmente porque ajuda... Como ele estava prestes a criticar o Tarcísio, ele estava prestes a criticar a cobrança
do ICMS, né? E o ICMS, no lance do marketplace, beneficia, a cobrança beneficia a indústria nacional. A não cobrança, que está por trás da ideologia do Kim, beneficia o capitalismo internacional, transnacional, grandes corporações de fora do Brasil, inclusive países como a China, né? E as empresas chinesas. Aí eu fico pensando, esse povo que critica tanto a China comunista, né? Mas estão favorecendo, né? Talvez uma brincadeira que a gente devia fazer com o Kim é que o Kim estava favorecendo a expansão do mercado chinês e a gente não sabia. Mas enfim, vamos seguir. Não tem nenhum problema, ministro. Sou absolutamente contra a taxação por parte do governador Tarcísio de qualquer outro governador. O varejo brasileiro é honrado. É feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Chegamos ao cúmulo de que o Haddad tem que defender os capitalistas nacionais para o Kim, porque se depender do Kim, ele entrega a economia brasileira para corporações internacionais que colocam que um trabalho tão explorador, né, ou com salários tão baixos, né, que conseguem entregar produtos no outro lado do mundo com preços muito mais baixos e destruiriam a nossa indústria. É o cúmulo, é demais. É demais. E o detalhe é o seguinte, isso daí, eu, por exemplo, defendo o trabalho associativo, cooperativo, eu defendo a expansão de direitos sociais para a gente caminhar, associando uma economia cooperativa para a gente até pensar em superar as noções tradicionais do capitalismo em que nós vivemos. Agora, o paradoxo brasileiro ele é tão grande que o Kim está defendendo os capitalistas de fora e aí o Haddad tem que defender os capitalistas daqui. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. O senhor vai fazer o quê com o desemprego depois? Tem um pouco... O senhor que disse que apoia o liberalismo é a igualdade de condições de competição. Eles estão buscando igualdade de competição. Qual é o crime que eles estão cometendo? Aqui o que o Haddad está falando, o desemprego que ele está falando, é que se entrarem no Brasil produtos de outros lugares do mundo a preço muito mais baixo, sem cobrar impostos, para competir com o que é produzido nacionalmente, isso vai destruir o pouco que ainda existe de indústria nacional e de produção nacional e vai gerar desemprego ainda maior, né? Ainda maior. Sendo que a desindustrialização, o processo de desindustrialização é um processo antigo no Brasil, né? Que vem acontecendo há muito tempo, favorecido especialmente pela lógica do neoliberalismo. Mas vamos seguir. Qual é o crime? Agora, só pode ser contra ou até a favor, é um debate que está em curso e que não aconteceu no momento propício. Porque se isso tivesse acontecido na origem do problema, ele não teria alcançado o vulto que alcançou. Mas graças a uma determinação política de fazer vista grossa contra contrabando, ficou todo mundo, sabe? Agora que nós demos transparência para o problema. Começa a conversa para dar transparência para o problema. Saber quantos pacotes estão entrando, quanto custa, quem está comprando, para dar transparência para vocês tomarem a decisão. Tem que ter a coragem de tomar decisão, mas antes de tomar decisão tem que se debruçar sobre o que está acontecendo no país, nas feiras, no comércio local, na periferia. A ironia das ironias é que a Haddad está dando aula de capitalismo nacional e de capitalismo internacional para o Kim, que se diz um grande defensor do capitalismo. Só que no fundo o que o Kim defende, né, é uma ideia de capitalismo que não é aplicada em praticamente lugar nenhum, de liberalização total, da gente não taxar nada e tal, que favorece os interesses das grandes corporações transnacionais e de produção dos poderosos, do capitalismo mais desenvolvido do mundo ou do mais produtivo, né? Ou dos países mais produtivos, caso da China, né? Que na organização da produção, embora se diga comunista, tem muitas características do capitalismo, não capitalismo de Estado, né? Mas enfim, vamos seguir. E aí toma a decisão que for melhor para o país. Esse tipo de coisa, deputado Abelho, é muito ruim. Vocês estão habituados a fazer um debate político que é rebaixado, porque é um debate de rede.
É uma briga de rede, em que você faz o recorte da fala e tenta ganhar apoiadores. Não é aquela coisa demorada que o processo legislativo exige, deputado Lindenberg. É um processo demorado, é sério, é custoso. Às vezes implica desgaste para quem toma a decisão. Pedir estudo, trabalho, uma coisa mais custosa, uma reflexão mais densa pro Kim, eu acho que não vai rolar. Só que quem toma a decisão como homem de Estado não fica atrás da lacração, fica atrás do que é bom para o país no médio e longo prazo. Vai ficar vindo aqui, fazer esse tipo de coisa, todo mundo preocupado com essa situação. Olha, me dá de novo aquele documento. Olha isso aqui. Olha do que nós estamos falando. São todas as confederações e centrais sindicais. Isso joga fora, joga no lixo. Não quero ouvir ninguém. Em relação às centrais sindicais, eu tenho certeza que o Kim não vai ouvir, mas que existe uma coisa ali hostil até mesmo o capitalismo e os capitalistas nacionais, é uma coisa de abrir os olhos, realmente, né? Espero que o pessoal compartilhe para poder começar a compreender isso, né? Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador. A gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau.